dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer e uma honra receber nessa manhã o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que está dividindo o tempo dele com a gente, para falar um pouco sobre o que está acontecendo, as visões dele sobre o Brasil. Eu estou acompanhado aqui hoje pelo presidente do Itaú BBA, Caio Ibrahim Davi, e também pelo Luiz Sherman, que é o nosso economista a cargo dos contatos com as autoridades, relações institucionais e que está montando toda essa agenda brilhante de webinars que a gente tem. Vice-presidente Mourão, muito obrigado, bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria já de passar a palavra para o senhor, se o senhor quiser tecer algumas considerações iniciais sobre a conjuntura, senão a gente pode ir já para perguntas e respostas. Recebemos já diversas perguntas aí do público, enfim, o formato que o senhor preferir. Muito obrigado novamente. Eu julgo que é melhor a gente partir logo aí para as perguntas, que eu acho que fica mais objetivo, e ao longo aí das próprias perguntas eu tenho condições de tecer alguns comentários, porque eu tenho certeza que essas perguntas vão abranger os mais variados assuntos, seja da conjuntura internacional e da conjuntura nacional, nesse difícil momento aqui da história do mundo, onde estamos a enfrentar essa pandemia aí do Covid-19, algo que era até então desconhecido. Perfeito. Então, eu vou começar com uma pergunta sobre infraestrutura. O Brasil é um país que tem uma demanda grande por infraestrutura. No entanto, o aumento do endividamento do setor público levou o governo, os governos mais recentes, a passar essa responsabilidade para o setor privado. Eu gostaria de escutar do senhor a sua opinião sobre o papel do setor público e do setor privado no investimento em infraestrutura. Bem, a questão da infraestrutura é uma dos nossos calcanhares de Aquiles, pela própria dimensão continental do país, pelas características do nosso território, um território que não é de articulação simples, uma vez que nós temos 60% do território brasileiro que pertence à região amazônica, com suas características totalmente diversas de outras partes aí do mundo e particularmente aqui do nosso país. O baixo investimento que nós temos tido em infraestrutura aí ao longo dos últimos 40 anos é uma das causas da nossa produtividade ter diminuído. Então, nós necessitamos alavancar investimentos nessa área. Durante algum tempo, na história do nosso país, investimentos esteve a cargo do setor público. Só que o setor público se exauriu. O setor público ele aumentou imposto, contraiu dívida e chegou ao seu limite. Não há mais como arrecadar para investir aquilo que é necessário no sentido de podermos melhorar a nossa infraestrutura. Portanto, temos que atrair, seja por concessões, seja por privatizações, o setor privado. Então, eu vejo hoje o papel do setor público é um papel de apresentar os projetos, os melhores projetos, então, termos projetos em prateleira, projetos que atendam, vamos dizer, um planejamento estratégico, no sentido de buscar a solução para a questão de infraestrutura no país e, ao mesmo tempo, temos que dar estabilidade jurídica, um bom ambiente de negócio para que o parceiro privado resolva investir no nosso país de modo que a gente consiga atingir os objetivos. Muito obrigado, general. Falando ainda de política econômica, a gente vinha numa trajetória de consolidação fiscal. Esse era um dos nortes da política econômica do governo, só que, dado o choque da pandemia, a gente esse ano vai ter um déficit primário de 7%, 8% do PIB, a dívida vai voltar a crescer. Como é que o senhor enxerga a trajetória da política fiscal brasileira nesse ano e em 2021 e na sequência?
A nossa questão fiscal, né, é outra coluna, né, do problema estrutural que nós temos, né? Um era a questão da produtividade, que eu me referi no momento aí que abordamos a infraestrutura, e o outro é esse desequilíbrio fiscal que vem perdurando já há algum tempo, né? E atingiu proporções para um país da natureza do Brasil extremamente perigosas e difíceis, né? Então, a proposta do governo do presidente Bolsonaro, desde a sua pré-campanha, campanha eleitoral, era deixar claro, né, ao público interno e também à comunidade internacional que nós íamos buscar, né, esse equilíbrio fiscal. E daí as reformas que teriam que ser realizadas, começando pela reforma da Previdência. Esse norte não está perdido, né? Nesse momento da pandemia, foi mais do que necessária a intervenção estatal, e isso nós vimos em todos os países no mundo, independente da orientação, digamos assim, da ideológica de cada governo, né? Então, o keynesianismo ele apareceu em força, né, nessa hora, né, com uma realidade, porque no momento em que as empresas, indústrias, né, e que a própria pessoa física passa a não ter condições de gerar renda, né, e as empresas de gerar emprego, vai competir o Estado colocar recursos na economia. Agora, isso é uma questão temporária, isso tem sido marcado de forma muito clara pelo ministro Paulo Guedes, né, e o Paulo Guedes diz, nós tomamos agora um recuo, mas a nossa bússola, o nosso norte, estou usando as palavras dele, é uma só. Vamos continuar na busca do alinhamento, da redução desse déficit fiscal. É óbvio que o recuo desse ano de 2020 vai levar a que a gente só atinja um equilíbrio, né, lá pelo ano de 2023, 2024. Essa é a minha avaliação. General, primeiramente, em nome do Itaú Unibanco, gostaria de agradecer imensamente a sua participação no nosso evento de hoje. Sabemos que é uma crise sem precedentes, é uma crise na área da saúde pública, com sérios impactos econômicos e financeiros, né? E é nesse contexto que eu vejo a atuação do governo federal de uma forma assim intensa, de uma forma de trazer, né, uma série de medidas, iniciativas que visam o combate da pandemia da melhor maneira possível. E a minha pergunta para o senhor é exatamente essa, né? Quais foram as principais medidas, na sua visão, e quais foram as principais dificuldades enfrentadas até o momento, nesses últimos 2 e intensos meses, né? Muito obrigado. O governo ele vem trabalhando intensamente no sentido, né, de colocar na mesma, vamos dizer assim, no mesmo diapasão, 3 curvas, né, que são extremamente perigosas. Uma, né, que salta aos olhos de todos, é a curva da pandemia, né, de modo que ela coubesse dentro da capacidade do nosso sistema de saúde, que a gente pudesse absorver o número de casos que fossem aparecendo, né, e, ao mesmo tempo, tratar o número de casos graves com o mínimo, né, possível de óbitos. Então, esse tem sido, né, desde o primeiro momento, o grande objetivo do governo. Mas outras 2 curvas também estão a ser trabalhadas. Uma é a curva do PIB, né, de tomarmos medidas, e as medidas econômicas que foram tomadas foram mais de 30 medidas, se nós formos somar tudo que está sendo feito aí pelo Ministério da Economia, né, no sentido de que a gente evitasse uma queda mais drástica do PIB, né? Sabemos que ele vai cair, né? As projeções aí variam desde -2 a -5, né? Mas nós temos lutado para colocar isso dentro do limite do aceitável. E a outra curva era a curva do desemprego, né? De impedir que houvesse um desemprego em massa, né? Preservando, dentro do possível, os postos de trabalho, para que, no momento da retomada, né, a gente conseguisse avançar da forma mais uniforme possível. Então, todas as medidas que o governo veio tomando foi nesse sentido, né? Buscou colocar linhas de crédito para socorrer pequenas e médias empresas, né, facilitando o acesso a esse crédito, né, e nós vemos
que os bancos, né, aí o próprio banco onde os senhores trabalham, o Itaú teve um papel importante nisso aí, o Bradesco, o Santander, né, os próprios bancos estatais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica ela já opera num outro tipo de segmento de crédito, né, então ela ainda tem muito recurso para ofertar. Ao mesmo tempo, se colocou dinheiro na mão das pessoas, né? Então, essa questão dos 600 ou 1.200 reais, né, realmente foi uma ajuda enorme e, vamos colocar assim, né, é um parâmetro totalmente diferente do que os demais países. As pessoas comparam aí, os Estados Unidos está colocando um cheque que ainda não sei se já chegou, quando é que vai chegar na mão das pessoas. E aqui, da noite para o dia, a Caixa Econômica colocou 40 milhões de pessoas dentro do sistema bancário, né? Então, é um feito extraordinário da tecnologia nacional e da capacidade que a gente teve de apresentar uma solução para o problema que está sendo vivido. E, ao mesmo tempo, dentro da preservação do emprego, né, regras que procurassem, né, minimizar, né, aquele momento onde o empresário é obrigado a ter que dispensar parte da sua força de trabalho para poder manter a sua empresa num nível aceitável. Então, todos esses pontos foram abordados, viu, pelo nosso governo, né, apesar de muitas críticas que são colocadas, mas eu considero que a velocidade com que as medidas foram tomadas foram extremamente importantes. E, como um militar de origem aqui, né, a gente sempre faz comparações com a história militar. Então, na Segunda Guerra Mundial, o general Patton estava atacando na direção de oeste para leste, na busca de invadir o território da Alemanha, quando os alemães avançaram pelas Ardenhas, né? Ele virou um exército de campanha inteiro na direção norte para poder fazer um contra-ataque. Foi o que o Paulo Guedes fez. Paulo Guedes é o nosso Patton. Muito bom. E nessa linha da retomada da economia, partindo da premissa que a gente vai ter uma recessão importante, né, em 2020 no Brasil, na sua opinião, quais seriam os principais fatores aí que a gente deveria focar para retomar o mais rapidamente possível a economia, a renda e o emprego? Essa questão, né, ela vem sendo debatida, né, aí por toda a sociedade, obviamente dentro, né, das esferas do governo que são responsáveis, né. Houve um certo ruído quando, há uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, o ministro Braga Neto projetou aquilo que era mais ou menos uma intenção, que era o tal do programa aí, o Pro Brasil, né, abrangendo as diversas áreas, né. Então, a questão de infraestrutura, a questão de minas e energia, né, a questão da cidadania com a parte de segurança pública, né, e a questão social, né, com a economia permeando tudo isso, né. Então, eu vejo que nós vamos ter uma recuperação não linear, né. Tem setores que estão muito mais preparados, né, que vão, as indústrias que já entraram, por exemplo, na era da economia do conhecimento, elas vão avançar de forma muito mais rápida. Por outro lado, eu também vejo que esse é um momento ideal para que ocorra aqui no Brasil a destruição criativa, né? Que aquele pessoal que estava um pouco atrasado em acompanhar o avanço da tecnologia na produção, né, entre nesse momento e mude, né, a nossa forma de encarar o sistema produtivo aqui no Brasil. E óbvio que nós temos um setor, né, que é o setor do agronegócio, que ele está trabalhando normalmente, ele está avançando normalmente, né? Os gargalos dele estão muito mais ligados à questão de infraestrutura, e esse setor ele vai progredir de forma, digamos assim, normal. Esse será um avanço rápido, como está ocorrendo no presente momento. E a questão da infraestrutura, que nós já tocamos, né, poderá ser necessário um pequeno empurrão e dentro dos limites da capacidade do governo, para que a gente, né, gere uma atividade maior e, como consequência, é um setor que ele emprega mais e daí as pessoas que estiverem nessa atividade terão a sua renda. Eu vejo dessa forma, né, a nossa retomada, né, na busca de voltar, pelo menos, ao patamar que estávamos no começo do ano. E, nesse contexto, entendo que as reformas estruturais que vinham sendo planejadas terão um papel fundamental, não? Nós não temos a mínima dúvida, né, que a questão tributária, a questão administrativa
né, a própria PEC emergencial, né, que agora, obviamente, né, já poderá ela cair, né, pelo decurso de prazo, nós teremos que tentar outra forma de apresentar as medidas que estavam colocadas ali, porque nós continuamos a ter uma espada de Damocles pendurada sobre o governo, né? Porque a nossa grande âncora fiscal hoje, que é o teto de gastos, ela está seriamente ameaçada pelo avanço contínuo e inexorável dos gastos obrigatórios, né? Nós não podemos furar o teto, né? O Paulo Guedes ele sempre se refere que a gente tem que quebrar o piso, né, para não deixar esse elevador subir demais. Então, nós temos que voltar, né, a discutir dentro do Congresso esse assunto, né? Eu vejo, né, de forma objetiva que, nesse segundo semestre, após a gente passar aí pela eleição municipal, nós teremos condições de voltar a colocar dentro do Congresso esses temas para que no ano de 2021 a gente consiga aprová-lo. A gente sabe que um Congresso multifacetado como o nosso não é simples da gente conseguir passar, né, determinadas reformas que são extremamente abrangentes, mas nós temos que fazer todo o esforço possível para que elas avancem. Senhor vice-presidente, mais uma pergunta em relação à pandemia, que o senhor abordou brevemente. Nós tivemos uma aceleração do número de mortes ao longo dos últimos dias, e eu queria perguntar para o senhor, dentro do acompanhamento que os senhores fazem no governo federal e junto com os governos estaduais, quais seriam os aspectos de maior vulnerabilidade do Brasil, mais críticos nessa luta? Por exemplo, número de leitos, número de respiradores, uma eventual adesão ao isolamento social ou alta densidade demográfica em regiões mais carentes, onde o Brasil estaria mais vulnerável nessa política? Obrigado. Vamos observar, né, que o Brasil ele é um país que tem diferenças enormes, porque somos um país continental, né? Eu costumo sempre dizer que nós somos 5 países em um, né? Hoje, o epicentro dessa doença está aí no estado de São Paulo, né, com ramificações para o Rio de Janeiro, ali no Nordeste do Ceará, alguma coisa em Pernambuco, e na Amazônia, especificamente no estado do Amazonas. E o que você nota, né? Você nota que, apesar das medidas que vêm sendo tomadas no sentido de aumentar a capacidade do sistema de saúde, e vamos colocar assim, né, com todos os problemas, o nosso Sistema Único de Saúde foi capaz de dar uma resposta, né? Ele foi capaz de dar essa resposta. Quando a gente compara com países mais desenvolvidos que não têm um sistema como o nosso, né, o próprio Estados Unidos da América tem esse problema, a quantidade de óbitos que está lá é impressionante quando comparada aqui no Brasil. Então, a questão está exatamente nessas desigualdades, né? Você pega, por exemplo, no Amazonas, né? Amazonas, tudo está concentrado na cidade de Manaus, onde já reside mais de 50% da população do estado, né? Grande parte dessa população é em situação ruim, né? Uma situação deteriorada, mora em palafita, mora em casas, né, digamos assim, não salubres, né? Então, surge o problema lá. E hoje, talvez muito mais até chamando a atenção, né, por uma coisa, vamos dizer, elementar. É a falta de capacidade dos próprios cemitérios da cidade de absorverem a quantidade de óbitos que está ocorrendo, e aí gerando aquelas imagens negativas que nós estamos vendo, né? Já no caso do estado de São Paulo, né, eu vejo que está sendo trabalhado ali no limite da capacidade, mas o estado tem condições de estar colocando, né, as estruturas necessárias para absorver o número de casos que tem aumentado. E no teu primeiro aspecto da tua pergunta, que era o aumento, né, efetivo dos casos, né, durante todas as nossas apresentações aí do grupo do governo que trabalha diretamente ligado à pandemia, foi colocado que o final de abril e a primeira quinzena de maio era a previsão para o pico da pandemia. Quando você analisa as curvas, né, dentro das métricas que estão sendo colocadas, esse seria o pior momento para nós vivermos aqui no Brasil. E é realmente o que está acontecendo, né? Temos ainda um desencontro no número de óbitos, que é o que chama sempre mais atenção. Um dia está em 180, outro dia pula para 400, porque há muita notificação ainda não mal feita, né? Até agora, pela ausência de
grande número de testes e da falta da testagem em massa, nós também não sabemos qual é a quantidade real de infectados aqui no Brasil, né? Nós temos aqueles casos que realmente estão comprovados, mas temos um estudo que foi feito lá na Universidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, que colocaria que nós teríamos 15 vezes mais infectados. Então, se hoje nós estamos beirando aí os 80 mil, nós estaríamos com mais de 1 milhão de pessoas infectadas aqui no Brasil, e que não tem sintoma, grande parte. Esse é outro aspecto dessa doença. Então, eu vejo que nós estamos vivendo realmente agora o nosso pior momento, temos que nos concentrar nisso aí. Você também destacou essa questão do isolamento social, né? É muito difícil, né, você manter as pessoas, né, eternamente enclausuradas dentro de suas casas. Para aquele que tem salário e renda, independente de estar trabalhando ou não, é muito mais fácil, mas nós sabemos que grande parte da nossa população tem que sair à rua todo dia para poder botar alguma coisa na mesa da sua família. E essa turma, ela está saindo, né? Eu destaquei outro dia numa live dessas aqui que fiz com outras pessoas, né, que as nossas redes de televisão ela apresentam muito, né, o caso específico da cidade que eu resido, no Rio de Janeiro, mostra a imagem da Lagoa, da Zona Sul, ali da Barra da Tijuca, mas não mostra lá como é que está a situação lá em Honório Gurgel, em Cidade de Deus, em Cordovil, né? A gente tem que saber como é que essas pessoas estão se virando. Bem? General, muito obrigado. O senhor serviu, tem uma experiência longa, de primeira mão, na Amazônia, né? Uma preocupação internacional grande é a questão do desmatamento, etc. E eu acho que a gente começa a caminhar já para a época mais seca, a época que as queimadas tendem a acontecer, né? Como é que o senhor vê? A gente está preparado para lidar com esse problema? A pandemia vai afetar de forma intensa o enfrentamento desse assunto? Como é que o senhor enxerga essa situação? Obrigado. No final de janeiro, né, na primeira reunião do Conselho de Governo, após o retorno, aí, digamos assim, do recesso, né, de fim de ano, o presidente decidiu pela recriação do Conselho da Amazônia Legal, né? Esse conselho existia desde 1995, mas nunca atuou, nunca se reuniu, nunca fez nada. E atribuiu a mim a responsabilidade por coordenar as atividades desse conselho, ou seja, presidi-lo e tomar as medidas necessárias em relação à proteção, preservação e desenvolvimento da Amazônia. Em fevereiro, né, nós conseguimos elaborar um novo decreto. Eu ouvi individualmente cada um dos ministros envolvidos no Conselho, cada um dos governadores dos estados, e no dia 25 de março nós fizemos a primeira reunião do Conselho e uma das atividades prioritárias colocadas foi exatamente o combate ao desmatamento e às queimadas. Ao mesmo tempo está ocorrendo a pandemia, né? E a pandemia está sugando recursos, né, muito além daquilo que o Estado brasileiro tinha percebido que era necessário para gasto ao longo desse ano. Mas, mesmo assim, nós já estamos com o planejamento praticamente concluído de uma ação, né, contra o desmatamento e já preventiva contra as queimadas, que devem começar ali por julho, agosto, empregando não só as Forças Armadas em situação de garantia de lei e da ordem, como também Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública, né, as polícias militares estaduais, né, de modo que nós estabeleçamos bases permanentes ao longo desse ano e consigamos, né, diminuir a atividade ilegal. Vamos lembrar, existe o desmatamento legal e o ilegal, né? Então, vamos atuar inicialmente dentro das áreas de conservação, dentro das terras indígenas, dentro das terras federais que ainda não foram distribuídas, né, não foram adquiridas por particulares, no sentido, então, de impedir essas ações. Hoje nós temos 7 áreas prioritárias levantadas, que abrangem ali o estado de Rondônia, né, perto da capital Porto Velho, o sul do Amazonas, lá na região de Apuí e Humaitá, o norte do Mato Grosso, ali na região de Colniza, Alta Floresta, o sul do Pará, na região de Novo Progresso, e lá na região de Altamira e Capitão Porfírio, ali mais para o centro do Pará. Então, brevemente, vocês
estarão vendo as nossas forças já desembarcando na área Amazônia e atuando firmemente contra as ilegalidades. Muito obrigado. General, falando um pouquinho das relações comerciais, o senhor tem dito que essa crise pode trazer oportunidades para o Brasil neste âmbito, né? E, inclusive, com a China. O senhor poderia elaborar um pouquinho sobre esse tema, por favor? Obrigado. Nós estamos num novo momento aí da geopolítica mundial, né? A pandemia do coronavírus ela vai dar uma mudança no equilíbrio, né, na balança de poder que tem regido as relações internacionais aí ao longo dos últimos anos, né? O Brasil, né, é um país ocidental. Nós nos baseamos, né, pelos parâmetros, né, que caracterizam a civilização ocidental, e eu sempre destaco ali o Pacto de Gerações, a democracia, o capitalismo, o Estado de Direito, a sociedade civil forte, né? Mas nós temos que ser pragmáticos, flexíveis e entender a nova emergência da Ásia, né? A gente até, cito muito o Niall Ferguson, né, que é um grande escritor, ele já escreveu um pequeno livro chamado A Grande Degeneração, né? E quando a gente observa, muita coisa que está escrita ali pelo Ferguson, né, realmente está acontecendo. E com essa, né, ascensão meteórica da China. Então, eu vejo aí, uso uma palavra que foi cunhada, uma frase, né, que foi cunhada pelo Marcos Janck, né, em artigo que ele escreveu para o Valor Econômico semana passada. O Brasil e a China eles têm um casamento inevitável. Né? Inevitável porque a China precisa botar comida na mesa daqueles 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que ela tem. E o Brasil é o grande produtor. Então, esse casamento nós temos que aproveitar, né, de modo que a gente consiga se inserir numa cadeia de valor maior, né, em vez de ser meramente um supermercado, como eu falei ano passado quando fui à China, né, onde vem aqui, compra arroz, feijão. Não, nós temos que colocar produtos de maior valor agregado, né, e absorver o melhor possível dessa cadeia que está, né, digamos assim, existindo com a China, e que ela vai necessitar da gente, e nós vamos necessitar daquele mercado, mesmo não deixando de prospectar outros, como é o caso da África, onde também a questão da segurança alimentar é extremamente importante. Por outro lado, dentro dessa reorganização da geopolítica mundial, eu vejo que haverá um retorno aí da proteção, do nacionalismo, pelo menos num primeiro momento. E muita gente pode retirar suas empresas de países asiáticos, onde hoje os custos são menores, e trazer de volta para o lado ocidental. E aí eu acho que o Brasil pode se apresentar como um parceiro confiável, e aí eu digo para o próprio Estados Unidos, né, no sentido de que empresas venham se estabelecer aqui ou que utilizem a nossa capacidade estabelecida, né, para a produção de insumos que hoje são produzidos do outro lado do mundo. Então, eu vejo que nós temos hoje uma janela de oportunidade e nós temos que aproveitar isso aí, sem dogmas. Né? Nós temos que ser, mais uma vez, extremamente pragmáticos, extremamente flexíveis, né, mas não abandonando aquilo que nós somos, um país ocidental. Perfeito, muito obrigado. General, uma das vítimas da pandemia foi o acordo entre a Boeing e a Embraer. E a gente é uma empresa importante, tem uma história, enfim, de muito sucesso no setor aeroespacial. Como é que o senhor encara a situação desse setor específico no Brasil e da empresa? É algo que o governo deva fazer em relação a isso? Como é que o senhor vê o futuro aí dessa atividade aqui no Brasil? A primeira coisa, a gente lembra que a Embraer é uma empresa privada, né? Ela, desde os anos 90, ela foi privatizada, né? Ela alçou voo para valer a partir daí, né? Quando ela teve liberdade de manobra, o governo preservou, né, a sua capacidade de intervenção por meio de uma Golden Share, né? O acordo com a Boeing, na minha visão, ele já vinha fazendo água há algum tempo, né? A Boeing, desde o problema aí ocorrido com a sua aeronave, que seria o carro-chefe do momento, o 767, aí, o MAX, né, com 2 quedas aí de aeronave e uma dificuldade em passar confiança num mercado onde a confiança ela é acima de tudo, apesar da gente saber que confiança é algo fundamental em qualquer atividade, né, mas principalmente num setor como esse,
onde a pessoa só vai embarcar numa aeronave se ela tem 100% de confiança que aquela aeronave vai levá-lo em segurança ao seu destino. Ao mesmo tempo, né, esse mercado das empresas aéreas ele vai sofrer bastante. É um daqueles onde a linearidade vai ter problema, né? Vamos ver como é que as pessoas vão voltar, né? Vamos lembrar o seguinte, nós estávamos vivendo aí ao longo dos últimos 30 anos aquilo que se convencionou chamar a revolução da mobilidade, né? Porque nunca se viajou tanto pelo mundo inteiro, nunca as distâncias foram tão encurtadas, né? E o mercado de empresas aéreas teve um avanço muito grande. E agora está todo mundo no chão. Então, vamos ver como é que vai reagir. A Embraer, então, ela tem que aproveitar o que vai acontecer nisso, né? E principalmente no seu nicho de mercado, que é a aviação regional, isso na parte, né, vamos dizer assim, da aviação comercial. E aí surge, mais uma vez, o mercado chinês, que vai se expandir, né? É um país grande, um país de população enorme, onde essa aviação regional, né, começa a se expandir, e é um ponto onde a Embraer poderá, né, ter vamos dizer, uma parcela significativa daquele mercado. E, ao mesmo tempo, né, eu lembro que o C390 Millennium, que é o nome, né, do nosso KC, né, ele é uma aeronave no estado da arte e que vai substituir o outro aeronave, que é o considerado pé de boi da aviação de transporte militar, que é o C-130. Chegou aí no final da sua vida útil. Então, a Embraer, eu vejo que ela tem uma avenida aberta para ela avançar. E, óbvio, né, com o apoio, vamos dizer, da nossa diplomacia e daquilo que o governo puder fazer no sentido de fazer um apoio, né, digamos assim, um suporte, né, às ações que a empresa tem que realizar. Eu tive a oportunidade de, no final de semana, conversar com o CEO da Embraer e ambos concordamos que há males que vêm para bem. Então, eu acho que essa ruptura do acordo com a Boeing não precisa ser tão considerada algo assim como um recuo, mas uma oportunidade para um avanço. Muito obrigado, general. Caio? General, estamos chegando ao final do nosso evento e eu gostaria de passar a palavra para o senhor para algumas considerações finais e algumas mensagens que o senhor gostaria de endereçar para a nossa grande audiência. Muito obrigado. Bem, o que eu queria deixar claro para todos, né, é que o nosso país vive há algum tempo uma crise política, né, causada pela fragmentação do sistema, né, pela quantidade de partidos, o que torna extremamente complicado a composição de maiorias estáveis, no sentido de que se apoie e se aprovem aquilo que são as ideias de um governo democraticamente eleito. A crise econômica, né, fruto aí do aumento excessivo de imposto, endividamento, desperdício de recursos, corrupção, e a própria crise psicossocial, não é, que é fruto dessa revolução da mobilidade, do mais. As pessoas hoje querem cada um, né, avançar mais na sua vida porque tem mais informação, então os governos têm que saber lidar com isso tudo. O nosso governo foi eleito entendendo isso perfeitamente, buscou atuar de forma decisiva, né, em cima da questão econômica. A questão política, o presidente, num primeiro momento, né, buscou, por meio das bancadas temáticas, constituir maiorias, digamos assim, provisórias dentro do Congresso para apoiar aquilo que seria os grandes eixos do programa de governo. No entanto, né, o presidente já entendeu que tem que mudar algumas características desse relacionamento com o Congresso, vem realizando aí a sua aproximação com os diversos partidos políticos. Não adianta as pessoas ficarem condenando, o presidente vai ficar refém do Centrão, vai se aproximar. Não, a gente tem que lidar com os partidos e buscar extrair o melhor de cada um deles. Não é? Ao mesmo tempo, né, o enfrentamento à pandemia é prioridade, nós temos que ultrapassar isso, né, com o mínimo possível de óbitos, né, de modo que as famílias brasileiras não lamentem a perda prematura dos seus entes queridos, né, e também, né, realizar todas as medidas necessárias como estão sendo feitas no sentido de mitigar a perda do emprego, a perda da renda pelas famílias brasileiras e preservar a capacidade das nossas empresas.
Então, eu digo que isso é que o governo está trabalhando, o governo está se esforçando com toda a sua energia nisso aí, o governo está unido em torno desses propósitos, né? E eu passo, então, essa mensagem de otimismo, né? O Brasil é um país enorme, de potencialidades enormes, a nossa população é fantástica, né? Os nossos parabéns ao nosso sistema de saúde, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, que estão fazendo um trabalho anônimo e diuturno, né? E vamos emergir disso aí. Né? Mais 2, 3 meses, a gente está entrando na vida normal, né? E na busca dos objetivos daquilo que não é específico do governo, mas objetivos do Estado brasileiro de prover o melhor para a sua população. General, novamente, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui conosco hoje e desejamos muito sucesso aí para o governo nesse enfrentamento da crise. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Obrigado, general. Muito obrigado. Obrigado, um abraço aí a todos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, general.